Fala, Fofolete! Fala, Fofolete, beleza? Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de cripto há mais de pelo menos 400 bilhões de anos e hoje nós temos participação especial de vocês. Sim, Fofoletes, nós temos participação de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a probabilidade de capitulação em janeiro que o nosso querido André Prebianca está mandando aqui. E eu queria deixar um abraço aí pra galera, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui, gente, que deu uma bugada aqui pra mim. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, Fofolete. Eu tô achando que deu um erro aqui nas mensagens de vocês aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui bem ligeirinho, tá? Não sei por que não tá funcionando aqui. Vamos lá. Bem interessante. Bom dia, Solana. Ah, agora sim, agora tá. Peraí. Só um pouquinho. Só vou ajeitar aqui uma coisinha, tá? Só vou ajeitar aqui uma coisinha porque deu algum erro aqui. O pessoal que vai assistir gravado depois pula pra frente essa parte aí que tá dando. Deu algum erro no meu chat amizade. Beleza, senhores? Deixa eu ver aqui. Abrir o chat. Vamos abrir o chat. Aí, agora sim. Agora tá funcionando. Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu, vou falar antes. Dr. Amsterdã Chagas, um abração aí para nosso querido. Bom dia. O Dr. Frank mandou saudades. Hoje ainda a gente tá. Hoje a gente ainda tem a live com o live exclusiva aí do membros. Aliás, seja membro, se torne membro do canal que mais cresce no Brasil. E a gente vai falar hoje sobre o que o Orlando Elamay quiser falar, tá? O áudio tá baixo, áudio baixo. Vamos aumentar o áudio então. Pronto, áudio estourando agora. No seu ouvidinho, exatamente agora. Faz live na hora do DCA. Tá super baixo o volume. Tá melhor agora? Creche das corretoras. Bom dia, fofa. Bom dia, bom dia. Live cedão, exatamente. Vamos falar hoje rapidinho sobre o mundo pegando fogo, fofoletes. Muito bem, senhores. Bom, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Ah, tá. Agora foi. Fofoletes, Ethereum hoje acordamos perdendo a mínima do dia anterior. Então, aumentou-se muito a probabilidade de continuar o movimento de baixa. O suporte é essa barra amarela aqui. Se ele perder, a gente vai ter uma queda repentina e provável até aqui embaixo, tá? Então, o meu objetivo é tentar entender que o preço, na minha opinião, vai cair até esta região aqui. Não sabemos se vai ser agora, rapidamente. Acredito que aumentou a chance, né? Nós estamos apoiados ainda em suporte acima da média 8 semanal no gráfico do Ethereum, mas no gráfico do Bitcoin nós invadimos novamente para dentro da média 8 semanal. E se eu for levar em consideração qual média para mim é mais importante, se a média 8 semanal do Bitcoin é a média da praia ou do Ethereum, eu prefiro a média 8 semanal do Bitcoin a média da praia. Como ele afundou e entrou dentro, né, do nível da água, eu chamo esse setup aqui de setup do nível da água, a minha expectativa é que a gente vinha a cair até os 17 mil dólares aí no curto prazo ainda. Eu ainda tenho essa expectativa de vir o preço ainda esse ano caindo nesses níveis. Se tiver a inflação, os dados de inflação essa semana que vão sair, os dados de inflação americana, se eles vierem acima do esperado, isso vai empurrar os mercados como um todo para baixo mais uma vez, tá? Então seguimos em queda ainda por enquanto, ainda em tendência de baixa, ainda dentro do nível da água, mas eu acredito que pode ser aí uma das últimas pernadas de baixa, tá? Segue basicamente o plano, tá? Eu até recomendo vocês aí me acompanharem no Twitter. Quem ainda não me segue no Twitter, acompanha lá, @AugustoBax, tá? E eu comentei esses dias, aí no dia 25 de outubro, sobre esse plano, né? No meu planejamento, eu pretendo coletar taxas até o dia 1º de novembro, era naquela época, né? A expectativa é que o dinheiro inteligente controle o preço do Ethereum até os 1.651 dólares e com o tempo o preço volte a revisitar abaixo dos 1.000 dólares. Tudo no tempo, o preço tende a voltar ao início dessa barra de hoje. Então eu tinha comentado sobre essa barra aqui, tá? Essa barra aqui que vocês estão enxergando aqui, tá? Sobre essa barra, o preço ele tenderia, o que eu comentei é que ele tenderia a voltar para a entrada desta barra.
E dias mais tarde, então hoje no dia 8, né, ou algumas semanas depois, acho que praticamente 2 semanas depois, o que a gente está enxergando? Bom, a gente está enxergando realmente o preço querer voltar para o início dessa barra aqui, ó, que vocês estão enxergando, tá? Essa é uma barra de início de movimento após um movimento de alta. Então, o mercado, quando ele lateraliza, ou quando o Ethereum ele encontrou esse suporte aqui, né, ele lateralizou dentro desse caixote, ele volta a subir e depois eu comentei com vocês que ele iria vir para baixo, certo? Então, ainda seguindo o meu plano, né, o meu planejamento, a minha dúvida só era o seguinte: se ele iria ainda conseguir buscar, por exemplo, os $1.800 ou $2.100, essa era a minha dúvida, mas era muito difícil de acontecer, ok? Só que a minha dúvida era se ele iria vir trazer até os $2.100 antes de voltar a cair. Como ele saiu do caixote para cima, beleza? Como ele saiu do caixote para cima, ele rompe para cima, ele faz um novo caixote acima, que eu chamo de zoeira, né, de Bart Simpson, tá? Então esse caixote aqui ele vem para cima e depois ele vai vir aqui para baixo, tá? Ele vai vir querer fazer um caixote aqui embaixo. Então esse movimento que o mercado faz é controlado pelo smart money, que a gente chama aqui, os fundos de investimento, os grandes investidores, o pessoal que detém o maior capital financeiro, né, que geralmente controla as tendências do mercado. Então a minha expectativa agora é que o mercado venha para baixo. Eu não sei se o respiro do mercado já terminou, não faço a mínima ideia. O mercado pode voltar a subir a qualquer momento, tá? Porque o Ethereum pelo menos está acima da média 8. Mas olhando para o Bitcoin, né, a minha expectativa é que ele já saia desse caixote, vá para cima e agora venha para baixo e venha buscar coletar liquidez nessa região aqui. E é dessa região aqui que eu acredito que a gente pode formar um fundo interessante, né, abaixo dessa região. Então o reteste, na minha opinião, dos $1.000 do Ethereum, ele vai acontecer em breve, beleza? Eu, pelo menos, especulo que o reteste dos $1.000 do Ethereum vai acontecer. E o motivo disso é porque tem muita liquidez aqui embaixo. Então, quando ele saiu desse caixote aqui e ele não voltou ainda, né? A minha expectativa é que ele volte pelo menos para metade desse caixote aí, que ele já veio para cima aqui e não voltou mais, né? Esse aqui. Então, essa é uma região que eu acredito que o mercado vai voltar o preço do Ethereum em breve. Só que, claro, a gente precisa de um leve empurrãozinho. Então, nós temos algumas questões aí políticas, né? A gente tem a questão do Congresso americano, que vai em votação hoje. Provavelmente, a maioria da casa, né? Quando eles chamam House, seria o Congresso americano. A maior parte do Congresso americano geralmente é a oposição do governo do presidente, né? Do partido do presidente. Então, como o presidente americano Biden ele é democrata, provavelmente vai ser a maior parte da casa republicana. E dessa forma o mercado ele até poderia reagir com um otimismo. E eu acredito até que essas altas recentes até podem ter acontecido por esse motivo, ou por uma expectativa do mercado formar um pivô, né? O pivô do Fed que eles chamam. Bom, eu ainda então espero agora o mercado acelerar aqui para baixo, trazer os preços para baixo. Sigo esse plano aqui que eu comentei no Twitter, acredito que é isso que vai acontecer, principalmente na entrada aí de janeiro, beleza? O Ethereum, como eu tinha comentado nesse post, né, eu falei até $1.651, né? Eu comentei exatamente a região que eu acreditava que ele ia dar uma segurada, né? 1.651, exatamente $1.651. Vamos ver se eu acertei. Aqui eu não vi ainda até onde o preço foi. Vamos dar uma olhada aqui. Ele chegou aí até aqui, ó, pau, 1.677. Foi quase. Foi quase o preço que eu comentei, né? Ele passou um pouquinho. Eu comentei sobre 1.651, né? Ele chegou a 1.670 no máximo e fechou em 1.649. Então tá bom, precisão tá boa. A precisão tá boa. Por que eu falei 1.651, né? Por que eu comentei esse valor? É um valor mágico? Não, é o valor do rastro do Smart Money, né? Então, se eu unir topos e fundos descendentes, e fundos ascendentes, e fiz o rastro aqui de negociação,
eu imaginei que ele poderia até a ponta desse triângulo, né? Então, por isso que eu comentei em 1.651 dólares ali, naquele post de 2 semanas atrás. Então, isso não tem, por exemplo, nenhuma... Ó, eu fiz o triângulo aqui, ó. Tá vendo? Na época eu fiz tracei o triângulo aqui e mostrei, né? Ele pode até ali essa próxima dessa região de 1.651 e com o tempo o preço voltar a revisitar abaixo dos 1.000 dólares. Tudo no seu tempo, né? Então, eu estou seguindo esse plano. Eu acredito que é isso que vai acontecer agora, que nós vamos cair e vamos nos aproximar dos 1.000 dólares no Ethereum, beleza? Inclusive, pretendo abrir uma piscina de liquidez com esse range aqui de negociação abaixo, porque eu acredito que no curto prazo a gente ainda pode vir a revisitar essa região, principalmente se os dados de inflação virem mais fortes do que a gente espera e trazer isso aqui para baixo, tá? Outra coisa que eu preciso é que o Ethereum perca esse suporte. Ele está apoiado em um suporte, esse suporte aqui. Se ele perder esse suporte, aí realmente a gente vai visitar esses 1.000 dólares. No curto prazo agora, no dia de hoje, né, eu acredito que nós vamos lateralizar um pouco e segurar um pouco o preço aqui dentro dessa região. Então espero que ele revisite um pouco aqui os 1.420 dólares, mas que ele não passe dos 1.511 dólares. Nessa região, acredito que ele vai lateralizar até a tomada de decisão da inflação, provavelmente quarta e quinta-feira. Na quinta-feira, que eu acho que é o que sai o CPI, né, os dados de inflação americana, eu acho que daí a gente vai ter uma definição maior e uma velocidade maior de baixa a partir desse ponto aqui, tá? Da sexta-feira, né? E eu espero que até a final desse mês a gente volte a ter um mês de baixa. Vamos ver aí. Acho que, infelizmente, o respiro já chegou no seu auge. Um respiro mais fraco do que o período anterior, né? Então, minha expectativa é dele vir nos próximos meses, vir retestar esse fundo, talvez até passar ali um pouquinho. Beleza? Não sei se vai ser esse mês agora ainda que vai ser mais porrada, se vai ser o próximo mês, independente disso. Eu espero mais quedas pela frente, tá? Lembrando que a última vez em que a gente teve um movimento parecido com esse, nós tivemos esse tipo de baixa aqui no Ethereum. Não sei se vai se repetir. Isso faria com que o Ethereum chegasse aos 400 dólares. Então, abaixo de 1.000 dólares, na minha opinião, os fundos máximos do Ethereum vai ser entre 400 e 800 dólares. Não encontrando abaixo de 400 dólares, na minha opinião, tá? 400 seria o fundo máximo. Esse seria meu alvo. Para o Bitcoin, eu acredito que ele vai começar a cair aqui de novo, mas ele vai afundar com não tanta violência, a menos que a inflação venha muito alta, o que eu não espero que vá acontecer. Eu espero que aconteça uma pequena inflação um pouquinho acima do esperado, ou pelo menos dentro do projetado, tá? Ou pelo menos dentro do projetado. E o motivo eu vou falar por causa do PMI que saiu em 1º de novembro de 2022. Então, esse índice de atividades dos gerentes de compras, né? Eu até perguntei aqui para o tio Google o que é esse índice aqui, para explicar para vocês. Basicamente, o que é o PMI, tá? Então, o PMI, pessoal, ele é o índice de atividades dos gerentes de compras. Ele é um indicador que acontece atualização dele mensal. Tá? Todo mês, no dia 1º de cada mês, ele avisa para nós se nós estamos em uma fase de expansão econômica ou numa fase de contração econômica. Então, ele é um indicador que antecede a dinâmica dos setores econômicos, aí PIB americano, inflação e assim por diante. Ele é um indicador um pouco mais rápido, tá? Como a indústria, assim, e como do serviço. Então, diferente da maioria dos indicadores macroeconômicos que nos mostram o passado, o PMI ele traz uma informação importante sobre as expectativas dos agentes econômicos, dos agentes futuros aí, tá? Então, os agentes econômicos aí que eu cito são os empresários, os banqueiros e assim por diante. O resultado do índice, então, como interpretar esse índice, né? O resultado do índice, do PMI, ele varia de 0 a 100 pontos. Se um país possui índice PMI menor que 50, a sua economia está em desaceleração ou situação de alerta em relação ao mês anterior.
Se o índice PMI é maior que 50, nós temos uma economia que está em aceleração ou expansão em relação ao mês anterior. Bom, se a gente pegar o PMI americano aqui, tá? No mês em que deu uma queda porrada e que a inflação veio um pouco acima do esperado, que foi outubro, vocês podem ver que de um mês para o outro ele subiu um pouquinho acima de 51, né? Então ele estava com a projeção de 51 e ele veio um pouquinho acima do esperado. A projeção era 51,8, ele veio em 52. O que isso significa? Significa que o apertamento quantitativo que o Banco Central americano está fazendo não está fazendo efeito real na economia e tem um controle, então, da inflação. Por exemplo, quando ele veio a 49, no dia 24 ali, quando ele veio em 49, nós tivemos um pequeno respiro do mercado, certo? A projeção era 51, ele entrou em fase de contração econômica, isso foi a favor do que o mercado esperava, ou seja, o mercado esperava contração econômica e realmente veio, e aí o mercado reagiu com otimismo, certo? Veio e trouxe uma pequena alta. Agora, nessa semana, no dia 1º de novembro, nós tivemos o PMI com projeção, então, de 49,9, abaixo de 50 em fase de contração econômica, mas ele veio acima de 50, ou seja, ainda em expansão econômica. O que sugere que a inflação ela ainda vai vir com pouco controle inflacionário. Então, provavelmente, o CPI dessa semana vai vir com a inflação um pouco acima do esperado, tá? Se ele confirmar então, por exemplo, a projeção, o que o mercado espera? O mercado espera que a inflação anual caia de 8,2 para 8, certo? Que mostre mais um arrefecimento. Lembrando que nós estamos o ano todo vendo a inflação nos últimos meses caindo de 0,1% em 0,1%. Bem pouquinho, fraquinha, né? E agora a gente precisaria que ela acelerasse. Por quê? Porque o apertamento quantitativo, né, quando o Banco Central americano eleva a taxa de juros, ele estimula o desemprego, ele estimula a contração econômica, ele estimula o enxugamento financeiro no mercado, né? Ele quer tirar os dólares de circulação, fazendo um movimento oposto à inflação, que é a deflação. Então ele está mostrando sinais muito a menos, certo? A projeção é o seguinte: se ele vir a inflação, o CPI, vir aí no dia, acho que é na quinta, né? Quinta-feira, ó. Na quinta-feira, se a inflação, inclusive a gente vai transmitir ao vivo essa inflação aparecendo aí, tá? Se ele cair abaixo de 8, abaixo da projeção, nós podemos ter uma reação positiva de alta dos mercados, beleza? Ou pelo menos uma volatilidade inicial, uma alta nos mercados e depois uma continuidade baixa, certo? E aí o nosso respiro do mercado cripto, ele poderia durar um pouco mais de tempo. O que eu acredito e isso é uma tese minha, ninguém me falou isso, como o PMI ele veio um pouco acima, ainda em fase de expansão econômica, eu acredito que o CPI eu acho que ele não vai vir em 8,0, ele vai vir em 8,1%. Ele vai cair um pouquinho em relação ao mês passado, que era 8,2%, mas eu acho que ele vai vir em 8,1%. Se ele vir em 8,1%, nós vamos ter mais quedas. Possivelmente o mercado vai iniciar com volatilidade, com queda muito forte, com recuperação muito forte no outro dia e nos dias subsequentes, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta da semana que vem, quedas, tá? Então, se ele vir um pouquinho acima, que eu acredito que é o que vai acontecer, vai vir acho que 8,1% o dado de inflação, e olha, eu não tenho bola de cristal, não prevejo o futuro, eu só estou ligando os fatos, beleza? A gente já precisava que os Estados Unidos entre com um PMI abaixo de 50, mostrando recessão, contração econômica, beleza? Como não ainda aconteceu, mesmo com o apertamento de mais 0,75 pontos na taxa de juros, eu acredito que a inflação vai vir em 8,1. Vindo 8,1, acredito que vai vir volatilidade, uma queda muito forte, a seguida de uma alta muito forte, depois uma queda muito forte, isso bem no curtíssimo prazo, uma alta volatilidade. E semanas subsequentes em baixa, beleza?
o que levaria facilmente o Bitcoin aí nos 17 mil dólares novamente, o Ethereum abaixo dos 1.000 dólares novamente, tá? Então, a minha projeção mental, psicológica, de price action, ação do preço do ativo, é basicamente isso. Vamos falar, o tio Wanderson Ferreira falou o seguinte, VIX, vamos falar do VIX um pouquinho, vamos dar uma olhada no VIX. Então, vamos ver a volatilidade, tá? Bom, e outra coisa que eu queria comentar com vocês, se o dólar hoje se segurar nesse suporte e fechar acima das médias, acima do fundo anterior e completar esse, né, quase como se fosse um ombro, cabeça a ombro invertido aí, isso seria uma lateralidade para o dólar continuar se valorizando. Mas eu já vou passar algumas informações importantes que a gente vai precisar falar bastante do dólar hoje, tá? Bom, pessoal, então o dólar, que foi enfraquecido ao longo dessas semanas, trouxe esse respiro de alta para o mercado cripto, só que a tendência é ele se segurar naquele suporte que vocês estão vendo. A mesma coisa é o contrário, tá? Se o dólar está se segurando em suporte, os mercados, as criptomoedas podem estar se segurando em resistência. Então, em resistências anteriores, né, controladas pelo Smart Money, eu sei que o Smart Money quer ver mais uma vez. Eu sei que o Smart Money quer comprar o Ethereum a 800 dólares. Então, eu sei que o alvo do Smart Money no médio prazo é esse alvo de 800 dólares. Tá? Tenho certeza que esse é o alvo do Smart Money. Esse é o alvo que o Smart Money quer levar o preço. Ele, na minha opinião, vai fazer de tudo para fazer com que o Ethereum caia até os 800 dólares. E até por isso que eu digo, mesmo que ele caia depois no futuro para 400 dólares em caso de uma confirmação da recessão econômica, entre 800 dólares e 400 dólares é muito importante você acumular para o longo prazo, tá? Porque é preços de bala, tá? O que eu queria comentar aí com vocês é o seguinte, né? No caso aqui do Bitcoin, o preço de bala é 12 a 14 dólares mesmo, que é o próximo nível aqui, né? O fundo do Bitcoin, conforme eu já expliquei para vocês, é entre o nível que compreende os 9 mil dólares e 12 mil dólares. Esse vai ser para mim o fundo verdadeiro do Bitcoin. O fundo desse ano possivelmente vai ser os 17 mil dólares. Tá? Eu ainda acho que o Bitcoin não fez um pullback verdadeiro de recuperação. Até agora, o Bitcoin ele se mostra muito mais fraco do que o Ethereum nesse ciclo, beleza? Então ainda não acredito que ele vai eu não acredito que ele vai pegar ainda esse ano os 12 mil dólares. Acho que isso vai acontecer possivelmente em janeiro. Em janeiro a gente pode realmente ver o Bitcoin a 10 mil dólares, tá? Com balanço negativo das empresas e tudo mais. Mas eu acho que a sangria vai vir na lenta ainda, tá? E depois da capitulação, aí é só a compra certa. Mas para o Bitcoin, o fundo para mim seria entre 9 e 12 mil dólares, o fundo do ciclo do bear market, né? O fundo desse ano, 17 mil dólares. O fundo desse ano para Ethereum, possivelmente 1.000 dólares. E o fundo do ciclo do Ethereum, possivelmente 400 dólares a 800 dólares. Então são esses dois níveis aí que para o longo prazo eu quero comprar o máximo que eu puder. É nisso que eu estou preparado, tá? E eu sei que como o mercado ele vai na lenta, ele acontece, os movimentos não são rápidos como a gente espera, eu acredito que nós vamos ter basicamente isso daí, tá? Então, aqui está o alvo do Ethereum para mim. Eu vou botar aqui os dois alvos, desenhar aqui para facilitar a vida da galera aí. Esse é o fundo do bear market para mim, no caso do Ethereum, tá? Esse vai ser o fundo, o Ethereum vai ser formado o fundo nessa região. No caso do Bitcoin, no ciclo do Bitcoin aqui, o fundo vai ser entre 9 mil e 12 mil dólares. Eu acredito nisso daqui, tá? Não acredito que o mercado vai cair mais muito além disso. Beleza? E lógico, isso aqui leva tempo, tá? São meses, tá, pessoal? Isso aqui não é rápido, isso aqui são meses para chegar nesse nível aqui. Não... As coisas, infelizmente, no mercado elas não acontecem tão rápidos como a gente imagina. Tá? O fundo também ele seria baseado
Nesse canal paralelo que eu venho trazendo aí para vocês, várias vezes já trouxe esse tipo de conteúdo, né? E infelizmente o Bitcoin nesse ciclo ainda não veio testar essa meiuca aqui. E eu acredito que o fundo dele vai ser a evolução desse canal aqui, tá? Então eu acho que ele vai evoluir 3 canais aí para baixo. Beleza? Principalmente se nessa semana a gente confirmar a entrada nesse canal novo aqui, pelo menos as mínimas vão acontecer dentro desse range aqui. A mesma coisa vale para o Ethereum, tá? Então o Ethereum a gente também pode usar o canal paralelo aqui para a gente pegar a tendência do ativo aqui, a gente joga aqui para baixo. Ao contrário do Bitcoin Magia da Praia, nós tivemos o reteste dessa meiuca aqui no Ethereum, porque o Ethereum vem mais forte, né, do que o Bitcoin. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, vou botar aqui no fundo, pronto. Então, o Ethereum ele veio mais forte, ele testou essa meiuca aqui como resistência, e agora ele quer evoluir para o terceiro canal, caso ele perca este fundo aqui, ó. Então, o fundo desse ano aqui é os $1.000, tá? Na minha opinião, o fundo desse ano vai ser os $1.000. Não sei se vai dar tempo de perder essa região aqui. Não sei se vai ter venda rápida o suficiente do Smart Money nessa região. Até porque eu acredito que o Smart Money vai comprar essa região aqui, ó, esse fundo aqui, ó. Tá? Então, esse ano ainda acho que nós vamos ver o Smart Money comprando esse fundo aqui, ó, $1.023. Beleza? Esse é um suporte majoritário. Então, se a gente perder esse suporte aqui, a gente vai testar esse suporte aqui, tá? E aí o mercado pode chegar aqui, lateralizar, antes dele voltar a evoluir para um terceiro canal, ele poderia lateralizar por um tempo aqui no mês de dezembro para janeiro, tá? Bom, senhores, então nós temos isso daí, nós temos as eleições agora nos Estados Unidos. Eu quero comentar sobre isso daqui, ó, sobre o dólar. O Citi e o Morgan Stanley, tá? Eles encerraram seus investimentos nas moedas emergentes. Eles acreditam que a fase madura, a fase de ciclo de alta dos Estados Unidos, sugere uma baixa recompensa em dólar. Tá? E aí tem um detalhe interessante. A gente pode ver temporariamente alguns investidores institucionais, né, institucionais acreditando em pivô do Fed. O Citigroup, por exemplo, que é um dos maiores bancos do mundo aí, que inclusive o meu irmão trabalhou já para eles, já está de olho em começar a comprar ativos de risco para o ano que vem. Então é aquilo que eu estou comentando com vocês. Com o balanço negativo das maiores empresas americanas no quarto trimestre, que acontece em janeiro, o resultado do balanço dessas empresas, eu acredito que nós vamos ter alguns investidores institucionais comprando ações descontadas, tá? É aquela história. Chega em dezembro em baixa, se a gente chegar em dezembro caindo, pode ser que em janeiro o mercado comece a subir e depois da grande queda, ou seja, depois que sair os balanços negativos e ter uma grande queda, que pode acontecer a capitulação em janeiro, que a gente está especulando, né? A gente está falando sobre isso há um tempo. Se a capitulação acontecer em janeiro, podemos adentrar fevereiro e março até com o mercado, com os institucionais, o Smart Money, comprando ações, comprando. E é isso que eu estou falando. Possivelmente eles, inclusive, podem comprar Ethereum, Bitcoin, Nasdaq e assim por diante. Então, se a gente olhar aqui o índice da Nasdaq, eu quero dar uma olhada nos futuros aqui. Ele até está levemente aqui tentando formar um fundo, tá, pessoal? Só que ele está tentando formar um fundo duplo aqui, mas eu quero que vocês se atentem a isso daqui, ó. Pega um canal, coloca ele paralelo aqui. Você vai jogar a resistência até o suporte e até a resistência aqui, ó. Então a resistência dele está aqui. Você vai pegar onde tem menor volume de negociação é onde é a resistência. E onde tiver a menor volume de negociação aqui abaixo vai ser o suporte, tá? Então, a Nasdaq hoje ela está tentando romper a metade desse canal aqui.
O que é o normal acontecer, tá? Como ele já perdeu o suporte e aqui ele deveria ter rompido, trazendo alta, e ele fez esse movimento aqui, ó. Ele fez esse topo duplo aqui, ó. Isso aqui é um movimento de continuação de baixa, tá? Então, o que a Nasdaq quer fazer aqui? As empresas de tecnologia que vai ser o balanço, acho que essa semana ainda delas. Aliás, o balanço não, perdão. As empresas de tecnologia que vão sair o balanço em janeiro, elas já estão apontando demissão para essa semana. Então, o Google está apontando demissão para essa semana. A Meta do Facebook está apontando também queda para demissões para essa semana. Então, isso pode indicar que nós vamos ter um pullback para perder esse suporte aqui. O que eu acredito que a Nasdaq está fazendo é um pullback para perder esse suporte aqui, ó, tá? Porque, para mim, ela já está fazendo um pivô de baixa. Aqui, por exemplo, nessa tentativa de formação de fundo dele, que ele falhou, ele deveria ter subido aqui. Como ele não subiu, eu acredito que a Nasdaq vai entrar em tendência de baixa. Com a Nasdaq entrando em tendência de baixa, Bitcoin vai continuar a tendência de baixa, que ela vai continuar a tendência de baixa, na verdade, né? E o Ethereum também. E as criptos no geral também, tá? Exceto por uma delas. E depois eu vou comentar o porquê. Chainlink, Fofoletes. A Chainlink, em dezembro, ela está prevista para a Chainlink a sua atualização de stake, ok? Se ela conseguir romper aqui essa média branca que vocês estão enxergando, a Chainlink até pode se valorizar perante e continuar se valorizando perante o Ethereum. Lembrando que eu comentei com vocês, pega sempre lá a ausência de volume em cima, joga até a ausência de volume embaixo, você vai ver isso daqui. Então, onde está a principal resistência da Chainlink? Aqui em cima, tá? Então, quando é que eu compraria a Chainlink? Somente em uma condição, rompimento da média de 200 períodos, apostando na parte fundamentalista de que o mercado vai ficar comprador ao longo desse mês, porque antecede o lançamento do stake da Chainlink. Tem investidores comprando Chainlink para colocar em stake e receber recompensas por isso, beleza? Então, se a Chainlink conseguir romper essa média 200, ela vai entregar uma forte alta, coisa que ainda não aconteceu. Ainda acho cedo apostar nela, tá? Outra coisa, Chainlink barra Ethereum fazendo topos e fundos ascendentes, né? Se ela conseguir romper essa resistência, a Link pode se valorizar perante o Ethereum, ou seja, por conta da sua atualização em dezembro, fundamentalista em dezembro, a Link pode se valorizar perante o Ethereum, ou seja, você pode continuar ganhando Ethereums comprado em Chainlink. Se você segurar o token Chainlink, ele vai se valorizar em relação ao Ethereum, mas para isso ele precisa romper essa resistência aqui. E se você quiser ganhar dólares, ele também precisa romper aquela resistência que eu mostrei para vocês ali, tá? Então a Chainlink ela precisa passar esta média de 200 aqui. Deixa eu só ver se lá na Binance ela já rompeu. Vamos ver. Não, ainda não. Chainlink ainda não rompeu a sua principal resistência, tá? Um detalhe que vocês têm que tomar muito cuidado é com esse tipo de barra aqui, que tem gente que fala que é uma barra de continuidade de movimento. Não é, tá? Pode ser uma barra de exaustão. A força compradora está se exaurindo. Por quê? Porque se você comparar essa barra aqui com essa barra aqui ela teve um volume menor do que essa daqui. Então ela é uma barra de exaustão comprador. É muita gente querendo comprar, mas a força vendedora está conseguindo ganhar em volume. Tem mais vendedores do que compradores. Beleza? Nesse presente momento. Então, é lógico. Por que isso acontece? Porque ele está em resistência. Então, para eu ficar mais tranquilo apostando em Chainlink no final do ano, indo contra todo o mercado, eu preciso ver o rompimento amanhã ou hoje mesmo, né? Dessa média de 200 períodos aí, que é a média de longo prazo. Eu preciso ver esse rompimento, tá? Porque senão vai ser só uma resistência para o mercado continuar lateral e depois continuar caindo, né? Eu ainda não estou seguro. Isso aqui é um grande caixote, tá? Ainda não estou plenamente seguro com a Chainlink na parte fundamentalista.
achando que ele vai conseguir entregar alta contra o restante do mercado. Vamos tomar muito cuidado com isso aí. E sobre o dólar, Fofoletes, então, vocês viram, né? Alguns investidores institucionais já estão especulando trocar os seus dólares para comprar ativos de risco, pois eles acham que o mercado dos emergentes vai começar a fraquejar agora, tá? Eu ainda acho que vem queda pela frente, tá? Isso aqui tem muita cara de continuidade de baixa na Nasdaq. Nasdaq que vai ser atualizada hoje às 11h30 da manhã. Então o índice Nasdaq vai abrir às 11h30 hoje da manhã. E ele está fazendo topos e fundos descendentes abaixo das médias, das minhas médias, com afastamento da média 200 ainda. E se ele testou esse suporte como resistência, isso é péssimo sinal. Tá? Péssimo sinal. Isso aqui que foi a pica, ó. Essa segunda aqui, ó, tá? Porque se fosse até aqui, ó, eu até iria achar, não, é realmente alta, é bear trap e vai subir. Mas como ele veio para baixo de novo, para mim é um movimento ainda de continuação de baixa, tá? Então eu acho que vai ter continuidade de baixa aí no mercado de criptomoedas em breve. Deixa eu ver aqui. Continuidade de baixa, tá? Isso aqui, na verdade, esse tipo de barra aqui também é uma barra que eu geralmente gosto de vender, né? Quando eu operava mercados de futuros, eu vendia esse tipo de barra aqui, ó. Beleza? Que é a perda do fundo anterior, depois que ele fez uma barra de exaustão. Vocês lembram o que eu falei da barra de exaustão, né? Então, a barra de exaustão, por que é uma barra de exaustão, né? Porque a barra de exaustão, ela veio um volume comprador abaixo do volume vendedor. E, na verdade, ele deveria vir um pouquinho acima, deveria estar crescendo esse volume comprador, não caindo o volume comprador. E o volume comprador, ele veio um pouco abaixo ainda desse primeiro movimento aqui. Então, está perdendo a sua força, né? Ele vem perdendo um pouquinho a sua força. É uma barra de exaustão isso daí. Deixa eu ver o que mais aqui. Dólar. Então, o dólar, se ele se segurar em suporte e voltar a romper a média, vai fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, esse fundo mais alto do que o fundo anterior. Se ele fizer isso. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, ó. Se o dólar fosse um ativo para comprar, nesse momento eu compraria ele. Sabe por quê? Porque eu adoro esse tipo de sinal no MACD aqui, ó. Vocês percebem isso daqui, ó. Esse é o nível 0 do MACD, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O nível 0 do MACD é o seguinte, como é que funciona? Como é que funciona o MACD aqui, ó? É bom falar isso para vocês porque são poucas pessoas que ensinam essas coisas, né? No Brasil acho que não tem quem ensina de verdade como é que funciona. O MACD ele é parecido com o RSI em um comportamento. Você bota a marca 0 aqui. Se o ativo está fazendo as médias tocarem a linha 0, voltarem a subir, você está em tendência de alta no ativo, tá? O mesmo acontece se ele ficar abaixo do nível 0 e botar as médias aqui para baixo. Se as médias ficassem aqui para baixo, é tendência de baixa, certo? Então, por exemplo, dólar caindo, dólar se desvalorizando a outras moedas, como aconteceu aqui, ó, nesse período, o que você vê? Você marca o nível 0 do MACD, você vê isso daqui, certo? Ele volta para 0, volta para baixo, volta para 0, volta para baixo. Bom, quando você tem o cruzamento para cima, você tem uma alteração de tendência, beleza? Você tem uma mudança de tendência. Só que o que eu gosto muito do MACD? Eu gosto muito quando acontece esse pico aqui, ó, bem em cima do nível 0. Por quê? Porque ele tenta antecipar que o mercado vai subir novamente. Então, por exemplo, qual é a tendência do dólar com apertamento quantitativo? Qual é? O dólar se valorizar, certo?
E aí você vê várias vezes o MACD fazer esse pico aqui, ó, antes, aí ele faz um movimento um pouquinho mais baixo, ameaça que vai fazer a reversão e daí ele faz isso daqui. E ao mesmo tempo que você vê essa ameaça de reversão antes das médias se cruzarem novamente, perceba uma coisa bem legal aqui, ó. Isso aqui é bem legal da gente falar porque faz muitas lives que eu não falo isso, né? Eu já falo tanta coisa nas lives, mas essa é uma estrutura que eu esqueço de falar às vezes. Perceba que nós temos tipo um ombro, cabeça a ombro, tá vendo? Que ele está tentando se formar. Isso aqui é bem legal. Essa estrutura de ombro, cabeça a ombro é de manutenção da tendência de alta, tá? Então, se no volume você vê o volume, força do preço, ele agora ter uma barra rosinha no próximo dia, você pode ter certeza, né? A média azul ela vai vir querer cruzar de novo para cima da laranja e trazer o dólar de novo para alta, né? Ou lateralizar. E aí você, às vezes, pode até usar só o MACD, ó. Olha só que interessante. Ele usa a mesma estrutura de movimento aqui, ó. Ele usa aqui, ó. Ele usa aqui, ó. Tá? Então, a mesma estrutura de movimento, né? É bem interessante, isso é bem legal. Dá para usar o MACD ali até para ver a continuação do movimento de alta. Então, por exemplo, você viu que ele perdeu a média azul, né? A média azul é a tendência mais de curto prazo. Aí eu comentei com vocês, o dólar, quando ele perde a média azul, ele tende ao quê? Primeiro lateralizar. E aí dessa lateralização, ele sai do movimento para voltar para subir, né? Então, por exemplo, ele sobe, ele faz um peanut aqui. Isso aqui é sempre provocado por Smart Money, tá? Então, ele faz o peanut aqui e ele volta a subir. Então, o que acontece? Para eu acreditar em uma continuidade de alta das criptos e ver que o Citi e o Morgan Stanley, eles não estão mentindo quando eles estão falando em encerrar os seus investimentos em dólar em países emergentes, a gente vê o seguinte aqui, ó. Se a gente for ver isso daqui, e eles de fato fazerem isso, né? E outros fundos de investimentos e outros banqueiros fazerem o mesmo e começarem a trocar dólar por ativos de risco novamente, o que a gente vai ver acontecendo? A gente vai ver isso daqui, ó. Tá? Então a gente vai ver esse dólar vindo aqui para a linha branca, ó, que é uma linha de 200 dias. Tá? Eu quero que vocês percebam o seguinte, dentro da tendência de alta, olha como ele respeita a linha amarela como o último ponto antes da reversão. Tá? Então ele respeita como um fundo, certo? Temos o fundo de curto prazo, que é o movimento mais rápido, que é a média, essa média aqui é a média 14, que é a média de 2 semanas. Aí nós temos a média de 59 dias, que é a média amarela, tá? E aí o que acontece? Quando nós nos aproximamos de uma reversão, né? Nós temos o quê? A perda, o dólar, quando ele perde a média laranja de verdade, ele para de lateralizar e ele perde a média laranja de verdade, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar buscar a branca. E aí, se ele fica abaixo da branca, você tem um período de longo prazo de desvalorização do ativo. Então, são mais de 200 dias que o ativo tende a se desvalorizar. Quando ele perde a média de 14 dias, significa que ele tende a se desvalorizar em relação a 14 dias anteriormente, a relação ao preço de 14 dias atrás. A média amarela, quando ele perde a média de médio prazo, 60 dias praticamente, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele começou a lateralizar, certo? A média azul, ela vai tentar ficar andando de lado aqui, ó. O dólar vai tentar lateralizar. E aí, nesse contexto aqui, é que dá os respiros do mercado de criptomoedas, tá? Nesse contexto aqui. Só que se ele vir amanhã, por causa do CPI, ou na quinta-feira, por causa do CPI, vindo acima do esperado, a gente vai ver o rompimento desta bandeira de alta aqui, ó, tá? Acima da média laranja. Um fundo mais alto do que o fundo anterior formando e uma alta verdadeira, tá? Então acaba-se a lateralidade, acaba-se o pullback para o dólar continuar subindo. Cala a boca, Siri, tá?
Então, isso aqui é muito importante entender. Essa dinâmica aqui. E no MACD, geralmente, ele está no limite da tendência. Então, se ele vai continuar em tendência de alta, como ele está já no limite zero aqui, ó, no marco zero, vai ser essa semana que ele vai definir se o dólar vai continuar subindo mesmo. Tá? Ele está tentando fazer a reversão do dólar para baixo. E geralmente quando acontece esse pico aqui, é muito bom entrar comprador quando o ativo está subindo. Quero mostrar outro exemplo aqui, ó, BTC. Vamos pegar o Bitcoin e vamos pegar o MACD aqui. Então o que acontece? Ó? Nós temos o marco zero aí, né? Do MACD. Tendências de alta. Vamos lá, tendência de alta. Como é que é a tendência de alta, né? Ativo sobe, fica bem acima do MACD, volta para zero, fica acima do MACD, volta para zero, acima do MACD, tenta se aproximar do zero aqui, ó, até volta para o zero. Aqui é reversão verdadeira, tá? Aqui é reversão verdadeira. Só que o que eu gosto aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo localizar no Bitcoin Moedinha da Praia. Qual é o melhor momento de comprar, pessoal? O melhor momento de comprar em tendência de baixa é aqui, ó. Aqui tá no melhor momento de vender, tá? Então aqui é o melhor momento de vender. Quando ele vem de baixo, né? Ele vai para o marco zero, volta para baixo, vem para o marco zero. Aqui é uma boa venda. Por isso que eu achei legal essa barra aqui. Essa barra aqui eu shortaria o Bitcoin nessa... Olhando esse gráfico aqui, eu shortaria o Bitcoin. Colocaria o stop loss acima dessa barra aqui. E todo mundo que vai ser estopado no futuro vai promover essa alta violenta aqui, ó. Que a gente tem um monte de... A gente vai ter um monte de stop loss aqui. No futuro, né? Um monte de stop loss aqui. Um monte de stop loss aqui. Então, tudo isso aqui... Todos esses stop loss no futuro vão ser os motivadores, depois que o preço parar de cair e fizer a reversão. A alta ela vai ser impressionante, porque aqui tem muita gente que vai ser estopada aqui, ó. Isso mercados de futuros, isso lá na frente, tá, pessoal? Mas vai ser uma galera. Só que isso vai ser lá na frente. Então a próxima alta promete ser muito forte, velho. O próximo bull market vai ser, eu acho, o mais rápido de todos. Pela dinâmica aqui do preço. Então o que acontece? Aqui, ó, aqui é uma excelente venda, ó. Aqui ele fez justamente a barriguinha que eu gosto de... Quando é o contrário, eu gosto de comprar. E quando é o oposto, é que eu gosto de vender. Então ele fez a barriguinha, ó, tá vendo? Ele faz uma ameaça, ele ameaça primeiro que ele vai cruzar, aí ele não cruza. Aí ele faz uma alta aqui, aí ele vem. Isso aqui é impressionante. E aí ele vem voltando para dentro da tendência de baixa bem forte, né? Olha só que interessante outra coisa, né? Olha esse dia aqui, né? O dia de hoje ele está apontando um início de tendência de baixa, né? Uma nova tendência de baixa. Que interessante. Eu não tinha prestado atenção. Essa barra de hoje ela é uma barra de início de tendência de baixa. No MACD. Bem legal. No semanal, está mostrando o quê? Enfraquecimento da tendência de alta. Ó. Então ele tá antecipando para nós que essa semana a alta que a gente viu recentemente está sendo enfraquecida. Né? Deixa eu ver se tem uma barriguinha aqui. Se apareceu alguma barriguinha aqui. Olha lá, ó. Tendência de baixa semanal ainda, né? O que falta para a tendência de alta semanal ser reversa, né? Por que eu falo tanto e eu brinco tanto com isso daqui, né? Eu brinco muito com isso daqui, ó. O pessoal fica doido, mas eu brinco muito com isso daqui, ó. Ejaculação precoce tem tratamento, né? Por quê? Porque com qualquer alta, a meninada nova que está entrando no mercado acha que a coisa é só comprar e brincar. Aí fala, é fácil. E aí a galera fala assim, agora é hora de comprar alta infinita. Você não sabe de nada, Augusto. Você não sabe de nada. Né? Mas na verdade o que vai acontecer aqui provavelmente? Né? Ele vai iniciar a tendência de baixa, vai retomar a tendência de baixa. A gente vai ver o MACD voltando a cair aqui para baixo.
E aqui, nesse momento aqui, ó, vai se formar o fundo verdadeiro do BTC, tá? Então, talvez a próxima retestada de fundo aqui de MACD vai ser a compra, né? Se a gente fosse olhar aqui, projetar as últimas quedas, seria ali janeiro, realmente, ó. Janeiro vai dar capitulação, eu acho. Eu acho que janeiro vai dar a capitulação de baixa mesmo, hein? Eu acho que a capitulação vai ficar para janeiro mesmo. Com o balanço das empresas mesmo. Tá bem com cara de que isso vai acontecer. Tá? MACD. Eu queria só dar uma olhada. Deixa eu só. É que eu fico empolgado, eu me empolgo. E aí eu quero ver os indicadores. Eu começo a brincar de indicador, né? Deixa eu dar uma olhada no meu querido RSI. Força de índice relativa. Cadê? FRI, vai. Não, RSI? Não, gente. Cadê? Não. Porra, tá em português essa buceta, tia. Cadê? Cadê meu RSI, gente? Cadê meu RSI, porra? Tava salvo aqui, porra. Gente. Acho que tá em português. Índice de força relativa. IFR. Porra. Ué? Gente. Cadê? Caralho. Depois eu tenho que dar uma olhada aí. Caralho, o do cara é satânico aqui, ó. Não. Ah, aqui meu monitor aqui, peraí. Gente. Tá dando alguma coisinha com o meu bichinho satânico aqui, velho. Cadê? Não tô entendendo. Indicadores. Cadê meu favorito? Tava no meu favorito, porra. Gente. Tá. Foda-se, vou pegar de alguém aleatório aqui. Não sei o que aconteceu com o meu Trading View aqui. Não sei o que tá acontecendo aqui. Foda-se. Perdi meu RSI. Depois eu vou ter que dar uma pesquisada do que aconteceu com o meu indicador. Eu atualizei pro TradingView Premium aqui. E eu perdi meu bichinho aqui. Caralho, tá lento. Olha só que bizarro isso. Tá lento meu TradingView, tá... Meu TradingView caiu. Enfim, fofoletes. Era isso. Vamos lá, dúvidas duvidosas da galera, antes de eu sair. Bugou o PC do Augusto. Sim, eu já botei RSI. Digita RSI, mas eu tô digitando, fofolete não tá aparecendo. Não sei o que tá acontecendo. Ah, agora apareceu. Pronto. Eu dei uma atualizada aqui na página, agora apareceu. Show. Que nojo. Aqui, ó, fofoletes, vamos lá. Esse é o seguinte, você bota o semanal 50. Tá? A linha zero do RSI é o 50. Quando nós estamos tocando para cima aqui, ó, e ele volta a cair, tendência de baixa semanal. Ou seja, ele está ainda em tendência de baixa semanal. Muitas vezes o RSI ele até chega no 0,5 antes de voltar a cair. Mas a tendência, a força de alta do Bitcoin está tão fraca, tá tão enfraquecida, que ela não está conseguindo nem levar nós aos 50, que seria o Bitcoin a 28 mil dólares por aí. Tá muito fraco, tá? Então, quando ele está fazendo topos e fundos descendentes aqui, ó, quando ele está fazendo, ele está brincando aqui embaixo, abaixo do nível 40, vocês olham com uma viadagem da porra, que é uma viadagem, né? O RSI, alguns RSI que vocês forem ver aí, de pegar da galera que faz script, vocês vão ver que eles anotam ainda a região 60 e a região 40. E aí a interpretação é da seguinte forma. Quando a tendência está abaixo de 40, a tendência semanal é muito forte. Muito forte. É vermelho gritando. Quando a tendência está abaixo de 50, é uma tendência baixa enfraquecida.
Quando você está com o RSI na meiuca, a tendência é neutra, não tem tendência. Quando você tem a tendência alta fraca, vamos botar um verdinho fraco aqui para representar a tendência alta fraca, você tem entre 50 a 60 pontos no semanal. E quando você tem a tendência forte, meu Deus, que tendência forte, você tem acima de 60. Então tem gente que faz essa viadagem. Por isso que você pega o RSI, às vezes, você vê aqueles RSI colorido lá do movimento LGBTQI+, plus. Tá? Eu olho da seguinte forma. A tendência semanal, ela é enfraquecida quando ela se aproxima aqui. E aí, quando ela chega nesse ponto aqui, me chama muita atenção, porque daí nós estamos próximos de uma reversão de tendência. É isso que a gente estava falando ontem. Suporte mais forte. Exatamente. É o famoso suporte mais forte. Tá? Então, isso aqui, quando falaram ontem, mas Stormer acha que nós estamos próximos de uma reversão majoritária de tendência. Eu falei, não. Porque está muito longe ainda da região 50 do RSI. Muito longe. A tendência semanal está muito forte ainda de baixa. Ainda está muito forte. Muito forte ainda. Então, quando é que a gente vê a aproximação da reversão? Em breve. Por que eu acho que a próxima bull run vai ser a mais forte de todas? Porque se a gente compara a tendência de baixa desse movimento com a do ciclo anterior, essa aqui está bem mais forte. Ó. Bem mais forte. E parece bem maior também. Então, o dia que ela vir aqui de novo, retestar e fazer isso aqui vai ser vral. Alta infinita, pô. Beleza? Quando ele fizer isso daqui, fazer isso daqui, vral, é alta infinita. Então, quando é que você pode convidar os vizinhos piramideiros para entrar no mercado de criptomoedas para eles ficarem ricos de verdade? Quando nós romper o RSI acima de 50 semanal. Tá? Outra coisa no mensal, a gente nunca chegou no mercado cripto na sobrevenda mensal ou força de tendência de baixa mensal no RSI, abaixo de 40. A gente nunca viu isso acontecer. Então, se a gente tem tudo para... Nós temos guerra, nós temos apertamento quantitativo. Então, pode ser que aconteça pela primeira vez da gente conseguir possivelmente comprar essa região, que seria entre 9 mil a 12 mil dólares. Seria o RSI nessa região aí do Bitcoin, a média da praia. Então, aqui é o momento de comprar a riqueza extrema. Beleza? Ainda não enfraqueceu a tendência de baixas semanal. Solana, meu pau te ama. Vamos lá, FTX. Queda infinita, fofa. Gente! Meu Deus, o que está acontecendo com a minha Solana? Gente, Solana, meu pau te ama. Queda infinita. Solana, queda infinita. FTT, queda infinita. Queda infinita. BTC, queda infinita. Ethereum, queda infinita. Tudo infinito. Queda infinita. Relaxa aí que o 0 é o suporte mais forte. Beleza? Porque é aquela história, né? A tendência continua até que ela acabe. Então o 0 é o suporte mais forte. É aquela história, é só seguir aqui, ó. Segue o plano aqui, ó, pessoal. Segue o plano. Follow the plan. Beleza? Aqui. Aí quando o preço chegar aqui, ele vai brincar aqui, o pessoal da ejaculação precoce já vai falar que vai ser alta infinita aqui. Aí a gente evolui para essa queda aqui. Então o pessoal da ejaculação precoce vai comprar aqui e aí eles vão vender aqui embaixo, no 7 mil. Aí o pessoal fala, não, agora é fundo. Aí o negócio... Aí entra uma nova guerra. Brasil entra em guerra com a Argentina. O Lula e o presidente da Argentina começam assim, ó. Ai, para de roubar tanto, para. Ai, eu roubo muito mais do que você. Aí o Lula e o presidente da Argentina começam a se estapear, que nem dois viadinhos. Aí nós temos mais aqui. Exatamente aqui.
Aí aqui o Brasil e a Argentina começam a entrar em guerra com a Colômbia. Aí aqui a gente começa a perder esse suporte aqui, ó. Exatamente. É sempre assim, a gente vai sempre ganhando, galgando para o inferno. Isso aqui é o degrau do Satanás. Exatamente. Aí aqui vai chegar aqui, vai evoluindo. O price action é esse. Segue o plano. O plano é comprar, cara, compra aqui, ó, compra aqui, quando o preço subir aqui, você fala, agora é alta infinita, porra. Aí o mercado entrega mais queda. Aqui é alta infinita aqui, aí o mercado cai mais isto. Aí o Lula briga com o Haddad aqui, ó. O novo ministro da Economia vai ser o Haddad. O cara mais competente do mundo vai ser o ministro da Economia. Exatamente. Aí a gente chega aqui. Aí, lógico, a gente pode evoluir, pessoal, para o modo negativo. Como é que você evolui aqui para o price action negativo? Basicamente, você vai no empréstimo do banco e você pede para o banco dinheiro emprestado, porque daí você consegue entrar abaixo do nível de zero. Ou seja, você consegue vencer o suporte mais forte. Né? Essa é a melhor forma de vender o suporte mais forte. E o gráfico do Bitcoin vai ser isso daqui. Ó, tá? Topos e fundos descendentes a do infinito, zero é o suporte mais forte. Só que daí você fala, agora eu me consagro. Eu vou lá no banco, vou pedir dinheiro emprestado e vou me alavancar 100 vezes. E aí você fica em dívida, ou seja, você entra no modo negativo. Esse é isso que eu desejo aí. Esse é meu futuro. Acabou. Chega. Zero. Beleza, Fofoletes? Ó, petistas pressionam Lula a escolher Haddad como ministro da Fazenda, porque esse cara é super competente, meu Deus. Ele é um corno competente aqui, ó. Isso aqui é o Lúcifer. Isso aqui é o tio Lúcifer, é um anticristo esse rapaz aqui. Rapaz do céu, os caras... Vocês lembram que eu tava falando antes das eleições sobre a equipe do Bolsonaro, cara? E a equipe do Lula, o cara vai botar o Boulos. O Boulos pra... Ele vai botar a Marina Silva, ele vai botar... O Lulão da massa vai botar a Marina Silva de ministra da Natureza, ministra ambiental, para salvar os índios das queimadas. E aí ele vai botar o Haddad para salvar a economia, porque ele sabe muito mais do que o nosso atual ministro da Economia, o Guedes. Ele sabe muito mais, com certeza. É só você pegar as falas dele da última campanha de 2018, você vai entender o quanto de economia ele sabe. A questão toda é que nós estamos completamente fodidos. Faz o L. Vou fazer o L, ó. Eu vou fazer o L. Sabe o que eu vou fazer o L? Eu vou começar assim a enfiar no cudo dos petistas e depois eu vou enfiar assim, ó. Daqui a 4 anos a gente vai fazer o L. E a gente vai fazer ainda assim o L lá dentro, assim, ó. A gente enfia assim, ó. Exatamente. Vai ser assim que a gente vai fazer o L. O L do Lula no rabo dos 50% dos BRs que votaram nesse merda aí, né? E, claro, provavelmente teve compra de votos aí no meio do caminho. Mais ou menos uns 2 milhões de presidiários. E o resto aí, a galera que infelizmente não tem capacidade intelectual para estudar. Certo, Fofoletes? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Falou, fofas. Mas não odeiem seus irmãos, não briguem por causa de política, pelo amor de Deus. Cara, esses dias... Ontem um cara morreu a facada por causa de briga política. Cara, gente, não se matem, não matem teus irmãos por causa de política. Pô, meu melhor amigo é petista, meu sogro que tá aqui em casa é petista. Ele fica doido quando eu falo mal do Lula. Mas a verdade é que o Lula é um grande merda. Mas a gente se ama igual, entendeu? A gente se dá bem, tá? Meu sogro é petista também. Ele falou, Lula até morrer. Sou Lula até morrer. Eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só dá uma olhadinha ali na paisagem, nessa sacadinha aqui, ó. Tá! tô brincando. Tô brincando. Beleza? É isso aí. Preso não vota. Preso não, mas a família dos presos vota. Lembre-se disso. A família dos presos vota. Se tu juntar todas as famílias dos presos, dá mais ou menos aí uns 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é a diferença que deu aí. Beleza? Chora mais! Na verdade, chora mais não. Sabe quem vai chorar? Tu vai chorar daqui a 4 anos. Tu vai chorar daqui a 4 anos, Fofolete.
Sabe por quê? Porque eu vou usar esse canal aqui para educar as pessoas a nunca mais cometer esse erro de votar num presidiário filho da puta como Lula. Beleza? Um abração, fofoletes. Então vocês vão chorar bastante, tá? Podem aproveitar aí acho que é a Gleice Hoffmann, né? Nossa, a capacidade das pessoas que circundam o Lula, velho. Isso que é o pior. As pessoas que cercam o Lula são piores do que o cara, velho. Boulos, Haddad, Marina Silva, Simone Tebet. Cara, pelo amor de Deus, só gente doente, mano. Só gente doente. Beleza? Um abração aí, fofoletes. Tamo junto. Ó, mas não me odeiem, não me cancelem, tá? Não me cancelem, tá? Não vem chamar aí a galera do LGBTQI+, pra me cancelar, tá? Não chama a galera da Anitta, não tem problema, tá? Não tô preocupado com a audiência. Tamo junto, fofoletes. Um abração. Beijos, me liga. Falou, fofas. Isso tudo com respeito. Tudo com respeito. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver o que o cara falou gado aqui. Eu lembrei que eu consigo imitar o gado, ó. Dá uma olhada pra ver se o Sandro tem capacidade intelectual. Olha a cara dele, o cara parece que tá... A foto do Sandro é a melhor. A foto do Sandro, né? O cara, esse é o tipo de pessoa que chama os outros de gado. Cara, eu estudo muito, velho. Eu estudo 8 horas por dia. Eu fico assistindo bolos. Eu tenho uma camisa do Lula. Tem coisas do Che. Eu acho que é um direito democrático morar em Cuba. Bem legal. Cara de mongolão. Um abraço aí. Falou, Sandro. Falou, fofo. Mas larga de ser mongol. Falou. Democracia.